Oi gente, eu sou o professor Antônio e neste vídeo vou resolver 4 questões envolvendo juros simples e juros compostos. Vamos lá? A questão é essa daqui. Um negociante pediu emprestado R$ 2.000 por 3 meses, sendo R$ 1.000 de um amigo e R$ 1.000 de uma casa bancária. O amigo lhe propôs cobrar juros simples à taxa de 10% ao mês. A casa bancária impôs a cobrança de juros compostos à taxa de 10% ao mês. Veja na tabela abaixo a evolução mensal da dívida com valores em reais. Qual é o valor que ele vai pagar ao amigo e ao banco ao final do terceiro mês? Este problema é muito bom para entendermos a diferença entre juros simples e juro composto, né? Nos juros simples, a taxa de juros é calculada sempre sobre o capital inicial. Neste caso aqui, que é do amigo, a taxa de 10% é calculada sempre sobre os R$ 1.000. Por isso que aumenta o mesmo valor a cada mês, que 10% de 1.000 é R$ 100. Então, a cada mês está aumentando R$ 100. Já nos juros compostos, a taxa de juro é calculada sempre sobre o montante do período anterior. Neste caso aqui, no primeiro mês, após o primeiro mês, foi calculado 10% de R$ 1.000. Aí deu R$ 100, né? Ficou igual ao juros simples. Já no final do segundo mês, foi calculado 10%, não em cima dos R$ 1.000, mas em cima dos R$ 1.100, que é o montante do período anterior. Da mesma forma, no terceiro mês, no juros simples, os 10% vai ser calculado sobre os R$ 1.000, vai dar R$ 100 a mais, então, portanto, vai para 1.300. Já nos juros compostos, os 10% não vai ser calculado sobre os R$ 1.000, vai ser calculado sobre o montante do período anterior. Ou seja, ele vai ser calculado sobre os R$ 1.210. Vamos ver como fica isso? Poderíamos usar uma fórmula. A fórmula para os juros simples usada é essa aqui. J igual a CIT sobre 100, onde este J é dos juros, o C é do capital inicial, o I é a taxa percentual, o T é o tempo, dividido por 100. Já para juros compostos, usa-se essa fórmula. O M, que é o montante, igual ao capital, vezes 1 mais I elevado a T. O M é o montante, que é o capital mais o juro. O C é o capital inicial. 1 mais I. I é a taxa percentual. Mas no caso aqui, que é 10%, aí nós temos que colocar 10 sobre 100, ou seja, 0,10 ou 0,1. E o T é o tempo. Lembrando que o montante é o capital mais o juro. Neste exemplo, podemos resolver sem usar esta fórmula, apenas entendendo a diferença entre juros simples e juros compostos. Vamos ver? Então, veja a primeira questão do amigo. Então, no juros simples, a taxa de juros é calculada sempre sobre o valor inicial. Então, aqui nós estamos no a dívida após o terceiro mês, então vai ser 1.200, que é a dívida que ele tinha anterior, mais 10% do valor inicial, 10% dos 1.000. 10% de 1.000 é 100, então a dívida dele vai ser 1.200 mais 100, ou seja, vai ser R$ 1.300. Já nos juros compostos, que é o caso do banco, a taxa de juros é calculada sempre sobre o montante do período anterior. Então, no terceiro mês, ele vai pagar os 1.210, que é o montante anterior, mais 10% deste montante anterior, deste montante do segundo mês, ou seja, 10% dos 1.210, e não 10% dos 1.000, como é no juros simples. 10% de 1.210 é R$ 121, então ele vai pagar 1.210 mais R$ 121, que somando dá R$ 1.331, ok? Então, ele vai pagar ao amigo R$ 1.300 e vai pagar ao banco R$ 1.331, ok? Vamos ver a segunda questão. Segunda questão. Cássia aplicou o capital de R$ 15.000 a juros compostos pelo período de 10 meses e a taxa de 2% ao mês.
Considerando a aproximação 1,02 elevado a 5 igual a 1,1, qual é o valor aproximado que Cássia receberá no final da aplicação? O que temos aqui, né? Temos um juro composto no período de 10 meses. Então, neste caso, é viável usarmos a fórmula de juro composto, que é o montante igual ao capital vezes 1 mais i elevado a t, onde o montante é justamente o que queremos saber, o capital inicial, que é os 15 mil, a taxa de juros, que é 2% ao mês. Então, temos que pegar 2, dividir por 100, para obtermos aí o valor centesimal, 0,02. Na hora de usarmos na fórmula, não vamos botar 2%, né? Vamos botar 0,02. E o tempo, que são 10 meses. Então, aplicando isto na fórmula, vamos ter o M, continua sendo M, mas o capital 15 mil, substituímos o C por 15 mil, 1 mais I, o I substituímos por 0,02 e o T por 10. Então, o M, que é o montante, vai ser 15 mil vezes 1,02 elevado a 10. 1,02 elevado a 10 vai ser 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02, 10 fatores iguais a 1,02, né? Isso ficaria muito ruim para calcularmos assim, sem usar uma calculadora. Para isso, o problema já nos deu quanto é 1,02 elevado a 5. Só que aqui nós temos 1,02 elevado a 10. Mas 1,02 elevado a 10 é a mesma coisa que 1,05. 1,02 elevado a 5 vezes 1,02 elevado a 5, né? Já que multiplicação de potência de mesma base, repete a base, somos expoentes. Então, vamos ter M, que é o montante, igual a 15 mil, vezes 1,02 elevado a 5, vezes 1,02 elevado a 5, né? Que é a mesma coisa que 1,02 elevado a 10. Bom, então o montante vai ser 15 mil vezes 1,02 elevado a 5, foi dado no problema, que é 1,1, vezes 1,1. Então, 15 mil vezes 1,1 vezes 1,1. Multiplicando 1,1 vezes 1,1 dá 1,21. Então, o montante vai ser 15 mil vezes 1,21. Multiplicando, nós vamos ter 18.150. Portanto, letra B. Ok? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Vamos ver a terceira questão? Terceira questão, Enem adaptada. Diz assim, ó, João deseja comprar um carro cujo preço à vista, com todos os pontos possíveis, é de 80 mil. E esse valor não será reajustado nos próximos meses. Ele tem 72 mil reais, que podem ser aplicados a uma taxa de juros compostos de 4% ao mês. E escolhe deixar todo o seu dinheiro aplicado até que o montante atinja o valor do carro para ter... até que o montante atinja o valor do carro. Para ter o carro, João deverá esperar. Bom, quanto tempo ele deve esperar? Veja que a menor opção aqui que temos são 2 meses. 2 meses, 3 meses, 4 meses. Podemos usar a fórmula para calcular aqui, mas já que o período é pequeno, podemos fazer também sem a fórmula, né? Desenvolvendo mês a mês até ver quando vai chegar o valor. Então, no primeiro mês, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter os 72 mil que ele tem, aplicado a uma taxa de 4% ao mês. Então, vai ter 72 mil mais 4% de 72 mil. Isso no final do primeiro mês. Como é que a gente calcula 4% de 72 mil? Basta multiplicarmos 4 vezes 72 mil, depois deslocarmos a vírgula 2 casas da direita para a esquerda, já que 4% é 4 sobre 100, né? Então, é como se estivéssemos dividindo por 100. Então, vai dar 2.880. Então, no final do primeiro mês, o que é que ele vai ter? 72 mil mais 2.880, que somando, nós vamos ter 74.880. Então, um mês é pouco, né? Vamos para o final do segundo mês. No final do segundo mês, como o juro é composto, a taxa de juros vai ser calculada sempre sobre o montante do período anterior. Então, aqui a taxa de juros vai ser calculada sobre o montante do final do primeiro mês. Então,
No segundo mês, final do segundo mês, vai ter o quê? 74.880 mais 4% deste valor. 4% de 74.880, fazendo as contas, só multiplicarmos, ó, 4 vezes 74.880, dá este valor aqui. Deslocamos a vírgula da direita para a esquerda duas casas, já que 4% é 4 sobre 100, né? Como se estivéssemos dividindo aqui por 100. Então, vai dar 2.995,20. Então, no final do segundo mês, nós vamos ter 74.880 mais R$ 2.995,20. Somando, nós temos R$ 77.875,20. Note que ainda não chegamos nos 80 mil que está precisando para o carro. Então, vamos para o terceiro mês, mas estamos muito próximos. No final do terceiro mês, vai ser 4% sobre o montante do período anterior, ou seja, sobre o montante do final do segundo mês. Então, vai ter o que tinha no final do segundo mês, 77.875,20, mais 4% deste valor. 4% de 77.875,20, basta a gente multiplicar. Multiplicando aqui, nós vamos ter 3.150,0080. Né? Nesse caso aqui, note que nós temos duas casas após a vírgula aqui, ó, 77.875, duas casas. Então, vamos ter que andar duas casas no produto. E mais duas casas por se tratar de porcentagem, né? 4%, né? 4 sobre 100. Então, é como se estivéssemos dividindo por 100. Andar duas casas da direita para a esquerda. Vamos andar duas casas por causa da porcentagem e mais duas casas por causa da vírgula, por causa das duas casas que tem aqui, ó, vírgula 20. Então, por isso que andamos 1, 2, 3, 4. A vírgula ficou 4 casas, ó. Então, 3.115,0080. Podemos desprezar isso aqui. Então, ficar com 3.115. Então, vamos ter R$ 77.875,20 mais 3.115, né? Já que ali as respostas estão todas aproximadamente. Então, note que somando isso, a gente vai ter R$ 80.990,20. Justamente no final do terceiro mês, ele consegue o valor que ele precisava e ainda sobra R$ 990,20. Então, aqui aproximadamente R$ 990, letra C. Ok? Qualquer dúvida, deixe nos comentários, tá certo? Quarta questão. Certa pessoa tomou um empréstimo de R$ 12.000 a juros compostos de 5% ao mês. 2 meses depois, pagou R$ 7.230 desse empréstimo e, 2 meses após esse primeiro pagamento, liquidou todo o seu débito. O valor desse segundo pagamento em reais foi de quanto? Bom, mais uma vez, ele vai passar 2 meses, aí paga um valor e passa mais 2 meses e paga outro valor. Poderíamos usar a fórmula, né, calculando para 2 meses e depois para 2 meses de novo. Mas como o período é tão curto, né, vamos fazer sem usar a fórmula. Né? É possível fazer sem usar a fórmula, já que o período é curto. Então, no final do primeiro mês, o que é que ele tem? Ele vai ter os R$ 12.000 mais 5% dos R$ 12.000. 5% de 12.000, veja, 10% de 12.000 daria a 10ª parte, né? Que é dividir 12.000 por 10, seria 1.200. 5% é a metade disso, então 5% é 600, né? Dá para fazer de cabeça sem ter que calcular. Se fosse calcular, só era multiplicar 5 vezes 12.000, como fizemos no problema anterior, depois andar a vírgula duas casas da direita para a esquerda, né? Mas aqui dá para fazer de cabeça. 5% de 12.000 é 600. Então, nós vamos ter 12.000 mais 600. Então, no final do primeiro mês, a dívida, o valor vai ser de 12.600, né? Vamos para o segundo mês. No segundo mês, no final do segundo mês, eu vou calcular mais 5% sobre o montante do período anterior, ou seja, 5% sobre os 12.600. Então, no final do segundo mês, vai ter os 12.600 mais 5% dos 12.600. 5% dos 12.600 vai ser R$ 630, né? Mais uma vez, 10% de 12.600 seria a 10ª parte.
seria dividir por 10, né? Daria 1.260. E 5% é a metade disso. A metade de 1.260, 630. Então, no final do segundo mês, ele vai ter 2.600 mais 630. Somando isso, vai dar R$ 13.230. Final do segundo mês é isso. Aí, neste momento, o que é que ele faz? Nesse momento, nesse mês, ele paga 7.230, como diz o enunciado do problema. Então, o saldo devedor vai diminuir de 7.230. O saldo devedor, que no final do segundo mês é de 13.230, vai diminuir de 7.230. Então, 13.230 menos 7.230 fica 6.000. Então, vai ficar 6.000. Os juros agora vão ser calculados sobre os 6.000. Aí vamos para o final do terceiro mês. Final do terceiro mês, o que é que ele vai ter? Os 6.000, a dívida, né? Mais 5% dos 6.000, que é o saldo devedor. 5% dos 6.000 dá R$300. Então, no final do terceiro mês, a dívida está em 6.000 mais 300, R$6.300. Vamos para o final do quarto mês. Final do quarto mês, mais 5% sobre o montante do período anterior, ou seja, sobre 6.300. Então, ele vai ter os 6.300 mais 5% de 6.300. 5% de 6.300 dá 315. Então, ele vai ter a dívida no final do quarto mês, 6.300 mais 315. Ou seja, R$ 6.615. Letra D. Ok? Obrigado. Até a próxima.